Olá pessoal, está começando mais um episódio do Fornada, o podcast oficial da Forno Santo para você que quer conhecer mais sobre o mundo das pizzarias e restaurantes. Saiba mais sobre a Forno Santo no Instagram, @fornosanto. Valeu! Olá pessoal, eu sou Wagner Milanese e hoje eu trouxe vocês para o Templo da Pizza em São Paulo. Estou falando da pizzaria Esperanza. Estou aqui com meu amigo Tito. Obrigado por nos receber. Opa, obrigado. Satisfação a minha. Obrigado vocês aí. Imagina, cara. E parabéns pela iniciativa. Muito bacana obrigado. Esses podcasts aí. Com certeza vai ajudar muita gente do setor. Legal. Muita gente que quer começar, né, entrar no setor também. E para todas as pessoas, tem tanta gente hoje apaixonada por pizza, né? Então é legal que acaba abordando, mostrando um pouquinho da história do profissional mesmo na íntegra, né? Obrigado por falar isso. Você sabe que a gente tem recebido um feedback muito legal, foram poucos episódios até agora, mas o pessoal coloca bem isso, fala assim, nossa, estou aprendendo muito, e é legal porque a gente foca muito na verdade, né? Não no glamour. Tem um trabalho por trás desse glamour, porque né? A internet é isso também, né? A internet mostra a vida como ela é, então mostra realmente os bastidores, né, a realidade de um profissional mesmo que trabalha no setor. E às vezes as pessoas acham que é só louros, e não é. A gente tem muitos desafios, é um mercado difícil, é um mercado que tem que estar em cima, tem que estar acompanhando. Então, assim, é legal as pessoas que olham também o outro lado e começam a enxergar melhor, né, como funciona. Muito Tanto que legal. você vê que muita gente que às vezes aposenta, eu pego amigos que já aposentaram, são executivos, tal, falar, agora eu vou montar uma pizzaria para brincar, eu vou montar um restaurante para brincar, eu falo, você quer descansar? Não monte uma pizzaria, não monte nada, porque senão você não vai descansar, né? Você tem o plano de, enquanto descansa, carregar pedras? Fique à vontade. Mas vamos conversar um pouquinho aqui da pizzaria da Esperanza. Esperanza, acho que é uma das pizzarias, se não a pizzaria mais tradicional de São Paulo. Estou roubando a informação aqui do seu avental desde 1958. A gente está na casa aqui em Moema, tem uma outra casa no Bexiga, que é a primeira, a matriz. Como que tudo isso começou? Conta um pouquinho dessa história. Bem, favor. É uma longa história e tem umas semaninhas para te contar essa história toda. O podcast está durando 1 hora e isso vai durar 4. Vamos lá. Não, mas a Esperanza começou em 58. Né? A história inicia do meu avô saindo de Nápoles, no período pós-guerra. Era um período que meu pai contava para nós assim que ficou muito difícil esse período pós-guerra. A Itália entrou numa recessão braba. E braba é bem coisa de interior, né? Braba é muito de falar. Mas é uma coisa séria, né? Não, que é brava, né? Eu falei braba. E eles estavam procurando novas oportunidades. E ele falava que naquela época, lá na Itália mesmo, Nápoles, tinha cartazes recrutando pessoas que queriam trabalhar no Brasil, na reconstrução de Brasília. Naquela época era o período do Juscelino Kubitschek, e era o período que ele levou a capital para Brasília, e o programa dele era fazer Brasília desenvolver 50 anos em 5. E aí estava recrutando os imigrantes para vir trabalhar. E meu avô viu uma oportunidade, ele era construtor lá em... Construtor assim, ele não era formado, era até analfabeto, não sabia ler e escrever. Quando eu falo construtor, ele sabia construir. Ele trabalhava, meu pai falava, era um cara que se virava na vida, sabia fazer de tudo. Porque naquela época ele era paneteiro, que era o cara que fazia pães, era pizzaiolo e era construtor, porque ele construía as casas e vendia lá também. E ele também construía forno, né? Porque naquela época, e até antes disso, falam que quem fazia pizza também fazia o forno, né? Era uma coisa só. Né? Porque não tinha, né? Imagina, não é que nem hoje, que você tem um profissional para cada área, você consegue buscar o melhor profissional para fazer teu forno, né, o profissional que vai te ensinar a fazer a pizza. Naquela época você tinha que saber de tudo, um pouco. Você não tinha escolas especializadas, né? Bem, a gente não tinha internet, não tinha nada, tinha né? vida só para te ensinar na base da porrada. Era uma outra era. Então, assim, por isso que as pessoas acabavam fazendo um pouco de tudo.
Tanto que tinha um ditado que a minha avó sempre falava assim, impare la arte, buta parte, em napolitano, que é assim, aprende a arte e coloque de lado. Porque é importante você aprender um pouco de tudo para você poder se virar no mercado, senão você acaba morrendo. Hoje a gente vê as especialidades, né? Hoje, graças a Deus, com o advento da internet, com a tecnologia, enfim, com o mundo que a gente vive hoje, você consegue ir atrás de cada especialista e você monta da melhor forma que você acha que tem que ser montado, vai ter um negócio. E então, ele, voltando para Nápoles, ele quis vir para o Brasil, veio para trabalhar na construção de Brasília, só que ele chegou no Porto de Santos. Porto de Santos ele parou em São Paulo primeiro, e na viagem ele já vinha perguntando já para os imigrantes que estavam no navio, onde que era um bairro no Brasil que era o bairro dos imigrantes. O bairro dos italianos. E naquela época eles falaram que era o Morumbi, o bairro dos imigrantes, porque de fato também vieram vários imigrantes para o bairro do Morumbi. Principalmente ali na Avenida Morumbi, né? E ali meu avô foi para lá primeiro, veio ele e um tio meu, e lá se estabeleceu. Enquanto ele não estava esperando para ir para Brasília, ele começou a fazer um biquinho aqui, outro biquinho lá, né? Um trabalho aqui. E ele sentiu a vontade de comer como um bom napolitano, para ele faltava pizza. Deu saudades. Não, e naquela época no Brasil, as pessoas não sabiam nem o que era pizza. Se a gente parar para pensar, 64 anos, 65... Não é tanto tempo assim, Não né? é tanto tempo assim, mas as pessoas não sabiam o que era pizza. Era um ou outro que sabia bem localizado, um lugarzinho no Brás, um lugar... Era na Moca, mas assim, era bem específico, muita gente não sabia o que era. Quando ele montou, quando ele fez, na verdade, ele estava com vontade de comer a pizza, ele acabou fazendo o forno dele, no próprio imóvel que ele alugava, ele fez um forninho pequeno, e ele fez a pizza dele para matar a vontade de comer. Para ele comer. Só que ali ele começou a distribuir para os vizinhos. Você não quer experimentar? Oferecia para um, oferecia para outro. Marqueteiro, né? E ele era bom, como todo napolitano, é bom de papo. Né? É bom de papo. Esse meu avô, ele cantava muito bem, disse que tinha uma voz de tenor, as pessoas que conheceram. Que legal. Então, assim, eu fico imaginando, eu não cheguei a conhecê-lo, né? Porque quando eu nasci ele já tinha falecido. Mas as pessoas que conheceram falaram, ó, teu avô era um showman, porque ele era aquela pessoa que fazia amizade fácil com todo mundo e tinha muitas habilidades. E aí ele sabia fazer a pizza, como era pizzaiolo também, construiu o forno e começou a oferecer para as pessoas. As pessoas começaram a gostar, perguntar o que era aquilo, aí veio um insight de falar, por que não, em vez de eu ir para Brasília, eu vou ficar aqui e fazer uma pizzaria pequena. Nessa veio meu pai também e trouxe a minha avó junto. Minha avó, ela cozinhava super bem. E aí eles resolveram abrir uma casa pequena, que foi a primeira casa no Morumbi, onde tinha a cozinha e tinha pizza. A Esperança já se chamava Esperança. Sempre Esperança. Que é o nome... Que é o nome da minha avó. Da sua avó, muito bem. Só que ali, depois de um ano, diz que no primeiro 6 meses as pessoas não conheciam e estava meio devagar o movimento quando eles abriram. De 6 meses para frente, assim, disse que explodiu. As pessoas começaram a conhecer o tal da pizza, e aí todo mundo começou a querer vir comer, só que os espaços eram pequenininhos. Então, muita gente pegava e comia na rua, nos carros. Então, enquanto não tinha lugar no restaurante, pegava e comia ali mesmo na rua, nos carros, e fazia aquelas filas enormes. Aí ele falou... Primeiro drive-thru de São Paulo. Exatamente, é uma forma de... E as pessoas que nem sabiam o que era, né, naquela época. Imagina. E aí, depois desse sucesso que eles viram, eles sentiram a necessidade de ir para um bairro de italianos mesmo, que era o Bexiga. Uhum. Então eles ficaram mais ou menos um ano e pouco no bairro do Morumbi, né, até iniciar essa operação. E quando eles foram para o Bexiga, na época eles venderam, tinha um casal de alemães que era amigo deles, falou, você não quer ficar aí com a casa aqui no Morumbi, a gente está indo lá para o Bexiga, que a gente vai construir a nossa casa, enfim. Os italianos têm o hábito de morar, os napolitanos em cima e o comércio embaixo. Uhum. E enquanto estava construindo lá, lógico, eles foram trabalhando no Morumbi, quando ficou pronto, eles passaram esse ponto para essa família de alemães, que hoje é a Esperança,
que tem também o nome que é com E e com C cedilha. E nós fomos para o Bexiga, que a gente continuou como Esperança, que é o nome da minha avó, que foram os fundadores. Então, desde aquela época também continuou a Esperança, e a Esperança foi para o Morumbi, para o Bexiga. Do Bexiga a gente foi fazendo história lá e passaram-se os anos. Em 79 a gente abriu uma filial aqui em Moema. Aqui a filial era bem maior, era uma casa para 400 lugares. E assim a gente ficou praticamente até 2000, um pouco antes da pandemia, até 2020, 2021, onde a gente fez uma parceria com a Gafisa. E nós mudamos para esse imóvel bem na frente da antiga Esperança aqui do Morumbi, que é essa casa que nós estamos hoje. E a história vem de lá, é isso, muito, né? Passando legal. Mas dentro do decorrer desse tempo todo tem muita história, muitas pessoas que passaram por aqui, personagens. Então a gente tem muito orgulho de falar aí da Esperança. Foi a primeira casa que trouxe a pizza margherita para o Brasil. A primeira marguerita do Brasil foi a Esperança que fez. Tanto que a gente leva o título de ser a primeira marguerita do Brasil. Que legal. Aqui na Esperança. A marguerita, o calzone, a pizza fechada, também que não se tinha, não se falava. Não se tinha o que era pizza, imagina calzone. E o pão de linguiça, o tórtano. Que é tradicional, é tradicional. Né? Quem introduziu no Brasil também foi o tórtano. Foi a família Esperança que introduziu o tórtano no Brasil legal. Também. E é uma história tão legal que precisou ser registrada, né? Hoje tem um livro. Quem vier aqui pode adquirir. Pessoal de casa, esse daqui é um livro que a gente lançou em 2018, quando a gente fez 60 anos. Aqui Conta tá bom toda... aqui para ver, pessoal? Olha. Aqui, essa foto aqui é da minha avó com meu pai saindo de Nápoles, quando tinha o sonho na cabeça para iniciar toda os negócios deles aqui no Brasil. Então aqui é uma foto, essa foto aqui eu acho bem bacana, que inspira assim, são sonhos, né, de começar a construir uma vida aqui no Brasil, onde assim, na época não tinha nenhum familiar, nada aqui. Eu falo que foram corajosos, né, desbravadores. Porque se você olhando hoje, que lindo. Voltando no tempo, eu estou indo por um país que eu não conheço, com gente que eu não conheço, não tenho noção de nada, só tenho e a comunicação era muito difícil, a língua, outra. Nessa época ainda era por carta, né? Você falava, às vezes uma comunicação levava um mês. Meu Deus. É diferente que hoje que a gente está aqui no FaceTime, enfim, você entra no WhatsApp mesmo e vê na hora. Ao vivo, ligar ao vivo. Isso aqui às vezes levava um mês. Eu lembro que na minha geração ainda tinha aqueles orelhões de ficha. Sim. E hoje você não encontra mais. A gente ia ligar para a Itália, era pequeno, meu pai queria falar com os parentes dele, eu me lembro que falava, fala rápido, porque a ligação era um absurdo, era caro. Fala rápido que tá caro, exatamente. Custava caro, muito caro, né? Até para adquirir o telefone era caro, né? Ligava de madrugada, via fuso, porque era mais barato. Eu me lembro que o telefone era um ativo, você comprava, você tinha que comprar a linha e você podia vender para outras pessoas. Você alugava linha, o cara tinha 4 linhas, ele alugava. Exatamente. Era bem isso. Então, assim, a gente está falando de uma mudança, né? A gente fala 65 anos, parece que é pouco na linha do tempo, mas teve muita mudança nesses 65 anos. Desde das pessoas não saberem o que era pizza aqui, como eu falei quando iniciou, e hoje parece que é uma coisa assim muito popular no mundo inteiro. É uma coisa popular no mundo inteiro. Não, e se pensar nesse curto período de tempo, a quantidade, né, o consumo de pizza no Brasil, o Brasil está entre os top 3 do mundo que mais consome pizza e surgiu há 60 anos, 65 anos. 65 anos. Ó, a gente, assim, se orgulha eu acho que a gente chegou a fazer um pouco, a caracterizar a pizza paulistana. Eu falo isso assim com toda humildade, não é com pretensão nenhuma, porque nós temos realmente, de fato, história, são 64 anos de história. E naquela época, se for contar nos dedos, não enchia uma mão de tanto de pizzarias que tinham naquela época. E muitas já fecharam no caminho, poucas hoje que continuam como nós. E se parar para pensar, meu avô era um napolitano que fazia a pizza napolitana como hoje é feita. Hoje o novo, na verdade, teoricamente é antigo, porque já se faziam. Só que as pessoas não conheciam o porquê das coisas, né? Não conhecia tecnicamente.
conhecia de uma forma talvez mais empírica, uma forma mais na prática ali. Mas o jeito de fazer e o modo, eu vejo hoje assim as pessoas fazendo, me remete muito ao que, assim, o que meu pai fazia, né? Porque meu pai era... A escola do meu pai foi meu avô. E então, assim, esse jeito napolitano. E você parar para pensar, a pizza paulistana, eu comecei outro dia a pensar, falei, pô, mas a pizza paulistana, qual que é a referência? A referência foram exatamente os imigrantes que vieram. Exato. E quem que veio para cá, para São Paulo? Mais os imigrantes do sul da Itália, que tem um jeito napolitano de se fazer. Só que aqui no Brasil, imagina naquela época, você não tinha uma farinha, você não encontrava o que você encontra hoje, você não tinha um pomodoro igual ao de lá, né? E assim, e o manjericão também, que é diferente, porque o terroir é diferente, né? Então, assim, ele utilizou das ferramentas que ele tinha na mão. Então, ele tinha a farinha que ele encontrava aqui, a nossa nacional, o nosso tomate, mas ele fez a marguerita como se fazia com a técnica e o conhecimento era mesmo, exato. que se fazia em Nápoles. E ali, essa história de dividir, tanto que a marguerita a gente não divide aqui. É a única pizza que a gente não divide. Vem 30 centímetros? A nossa vem 32. 32, corta em 4, mas, mas nem cortado vocês entregam. A nossa, assim, a gente muitos anos cortava em 6 pedaços. Mas por quê? Aqui no Brasil as pessoas querem compartilhar, né? Vê a pizza como um alimento para agregar outras pessoas, né? Onde você pode compartilhar, não é um prato individual. Apesar que na Itália é individual, mas o meu avô, quando eu trouxe para cá e viu as pessoas querendo compartilhar, começou a cortar, enfim, as pessoas a utilizar os pedaços. Então, assim, se você parar para pensar, a pizza paulistana nada mais é do que talvez uma continuação da napolitana aperfeiçoada com que as coisas tinham aqui. Não aperfeiçoada no sentido de ser melhor, aperfeiçoada com os ingredientes que tinha, adaptada. A palavra é essa, adaptada. Pro que ele tinha cenário nacional, que tinha em volta dele, né? E aí foi nascendo, lógico, com outras casas também antigas, eu acho que esse movimento, né, do que é hoje a pizza paulistana. A gente gravou um podcast com o Gino. Sim. E aí a gente até brincou, né, durante falando assim, a tendência da pizza no Brasil é retrógrada, voltar para as origens. A gente fala, tendência, o que vai mudar, o que vai inovar? Não, a gente vai voltar. Mas se você parar para pensar, até a moda, a roupa, quantas vezes não cíclico, né? É cíclico, né? Às vezes está na moda, cai de moda e volta na moda. É a barra que é larga, depois tem que ser slim, aí volta a ser a barra. Então, isso talvez, lógico, no mundo da pizza, não tem tanta variação assim, foi mais demorado, mas está resgatando o que se fazia já há mais de 100 anos. Então, assim, isso foi legal. Eu cheguei a fazer a escola em 2014, eu fui para Nápoles e fui fazer lá a escola da Verratti, que eu queria entender sobre a pizza napolitana. Engraçado que lá eu comecei a olhar muita coisa que falava, nossa, mas o jeito é igual como meu pai trabalhava, o jeito... Os costumes, os hábitos são muito parecidos. Como você comentou mesmo, foi adaptado as coisas aqui para poderem atender uma necessidade do povo. Para conseguir existir, era até uma questão de existência. Exatamente. Não, se eu não tiver a farinha que eu tenho na Itália, eu não vou fazer pizza, não ia fazer nunca. Exatamente. E aí, é engraçado como você vê, mas os hábitos não mudam, são muito parecidos. E aí eu trabalhei numa pizzaria lá em Nápoles, que é da Tílio, que é também super tradicional, a família que trabalha, tudo lá. Engraçado como eu comecei a ver a minha família lá, porque o napolitano, você pega parece que é tudo igual, vai replicando. O costume, o jeito, o hábito, é tudo igual, é a família trabalhando, é aquela loucura. Os xingos, um xingando o outro, daqui deu 2 minutos, tá todo mundo já se abraçando. O volume, os tapas na mesa. Exatamente, o jeito, os gestos, enfim, tudo... É tudo igual, E ali foi muito legal, porque foi um resgate mesmo, falar, nossa, das raízes... É uma viagem no tempo, Uma viagem no tempo. E assim, a gente sempre fez a pizza, lógico, dessa maneira, né, com essas características napolitana, porém, né, com as adaptações, e a gente viu a necessidade de uns anos para cá, com a informação, a disposição, a gente começou a buscar os porquês das coisas, né? Por que de uma massa fermentar mais tempo, muito legal. Porque então a gente quis melhorar o nosso processo. Porque a gente já tinha um processo, mas a gente queria entender o porquê daquele processo. E aí é onde a gente começou a buscar.
A gente não tem pretensão, lógico, hoje de virar uma Virate, que a gente acha muito legal o movimento, muito bacana esse movimento que tá vindo, e eu acho assim, que você tem público para todo mundo. Exatamente. Você tem o cara que gosta daquela, você tem o cara que gosta de outro tipo, de outro estilo, você tem até as pessoas que gostam seja massa fininha. Por que não, né? Por mais que tem muitos profissionais que vão reclamar, mas não tem técnico. Mas a pessoa, às vezes, quer comer aquele tipo de... Quantos Domino's, quantos Habib's, quantos Pizza Hut tem? É público. A gente estava conversando isso hoje. Eu estava num curso, um consultor, o Dani Branca, estava dando um curso, e eu estava lá e ele estava falando justamente isso. Você quer montar a sua pizzaria, você quer montar seu negócio, a primeira coisa que você tem que entender é qual que é o produto que você vai vender. Exatamente. Ser fiel ao produto. E qual o público você quer atender. Exatamente. A partir daí você vai definir, porque eles assim nas perguntas, qual que é o melhor forno? Pô, depende, cara. Dependendo do que você vai fazer, um forno santo não presta. Exatamente. E dependendo do que você vai fazer, é a melhor opção. Tem que partir de trás para frente. Você tem que ter, eu acho que, a sua identidade clara. Exatamente. E originalidade. Eu acho que assim, por isso que eu falo, a pizza da Esperança é a pizza da Esperança. Porque nós, na verdade, a gente não foi atrás de nenhuma moda que está vindo. A gente faz aquilo que a gente faz há 65 anos. O que a gente faz é sim, ajustar, é melhorar os nossos processos. Mas dentro daquilo que a gente já faz. Claro. Dentro da nossa otimização, proposta. não mudança. Dentro do nosso DNA, da nossa proposta. Então a gente tem que sim buscar, tem que estar sempre evoluindo e procurando sempre o melhor. Tanto é quando a gente foi buscar até vocês aí da Forno Santo, agora pegando um gancho. O nosso forno, por exemplo, foi construído, eu estava falando para você que foi meu avô que construiu, há mais de 65 anos. Há mais de 65 anos. E a gente falou, a gente precisa buscar alguma coisa que seja fiel à proposta, né, da nossa família, né, do forno napolitano, né, de como as características, como a gente faz a nossa massa, enfim. E a gente... No mercado a gente achou vocês que era muito fiel, que era muito trazia muito uma lembrança do que o meu avô chegou a fazer no Bexiga e fez aqui também, meu pai aqui no caso foi meu pai que fez em Moema, mas a gente quis buscar essa originalidade, porque a gente queria passar isso para o nosso cliente. Então, assim, foi muito bacana esse casamento, porque a gente também fez essa mudança, depois de quase 64 anos, a gente fez essa mudança agora, é recente, faz 1 ano e meio. E a gente não tem o menor pudor de falar isso. Por sorte nossa que vocês mudaram de casa e aí não tinha como trazer um forno construído 65 anos atrás, não era transportável. E foi, até quando a gente demoliu aqui, foi até, né, lógico que vai um sentimento ali, porque tem muita história no forno. Claro. Para nós não é só um forno que está fazendo pizza, mas tem muita história, tem suor, tem trabalho, tem sonhos, né? Porque quando começou a fazer aquele forno, você tinha um sonho de fazer a pizzaria. Era a segunda casa, era uma expansão, era o frio na barriga. E a gente, você vê, a gente traz esse DNA, como eu falei, a gente quer manter sempre essa característica napolitana, esse DNA, porém mantendo sempre a nossa raiz, que, né, foi a pizza da Esperança, que é uma pizza para você compartilhar com outras pessoas. É uma pizza que hoje a gente tem mais equilíbrio assim, de cobertura e de massa. Antigamente a pizza paulistana se fazia com muita cobertura. Tudo isso também foi aprendendo cada vez a equilibrar mais a importância da massa, a quantidade de molho, a quantidade de essa é uma característica napolitana, né? A cobertura, ela vem para compor o sabor da massa. Exatamente. A massa não é só uma base para eu segurar um monte de coisa. Não é para eu colocar aquela torta em cima e deixar aquela massa ali só para segurar. Tem os porquês, né? Mas as pessoas que foram buscando aperfeiçoar conhecimento conseguiram melhorar seu produto. E tem pessoas que não foram atrás e faz ainda esse produto com muita cobertura. E tem público, é o que a gente falou agora. Tem público, mas, tá tudo certo. Não, com certeza, tem, mas é muita cobertura. Às vezes a pizza acaba ficando indigesta e outra. Você não consegue assar uma massa boa, deixar uma massa bem assada. Porque você coloca muita cobertura por cima, você não vai deixar uma massa no ponto como tem que ser. Então, eu acho que também o público está aprendendo a comer melhor. Porque antigamente o público vinha e falava, pô, mas está com pouca cobertura, achava que você estava economizando. E não é questão financeira de economizar, é questão de você chegar num produto melhor. Exatamente. Mas hoje, o nosso público entende isso, né? Pode ser que em alguns lugares ainda as pessoas reclamem porque associa a gente vem de um problema, vamos colocar do Brasil,
um problema econômico, onde tem muitas pessoas que passam fome, passam necessidade, ou estão com o dinheiro contado. Quando ela compra um produto, ela quer comprar aquele produto que ela sabe que vai atender a família inteira. Então ela quer ver o quê? Ela quer ver bastante, seja cobertura. Lógico, assim, como eu falo, tem público a todo. Nosso público não é esse, mas assim, a gente percebe que as pessoas estão entendendo cada vez mais isso. E eu acho que isso também a gente também está mostrando isso para o cliente. Porque às vezes o cliente, lá atrás, ele não sabia disso. Exato. Agora, várias pizzarias fazendo isso, as pessoas começam a entender melhor. E a facilidade da informação, o nível de informação. Vocês estão ouvindo aí, ó, nossa vida ao vivo. Pessoal, a casa está sendo montada aqui, daqui a pouco vai abrir, é isso mesmo. E a ideia é essa. Né? Daqui a pouco a gente vai fazer uma pizza. A gente falou justamente sobre isso, trazer a verdade, trazer o que não é glamour, é o que é realmente. Você estava falando do forno, dos sonhos, das ideias. Eu queria que você contasse a visita do Márcio quando vocês conversaram pessoalmente e você foi mostrar o forno de 60 e tantos anos para o Márcio. Como que foi isso? A nossa conversa foi bem na pandemia. A gente estava num processo de mudança. Fazia anos que a gente não fazia, para a gente era um movimento muito grande, porque a gente estava saindo de um imóvel. Um imóvel muito grande para vir para esse imóvel da frente, mas para um objetivo bacana, melhor, porque a gente, para quem não sabe, a gente ainda vai voltar aqui para o nosso antigo imóvel, uma proposta é do outro lado da rua. Que é do outro lado da rua, um imóvel que hoje a gente vai ter mais de 1.000 metros quadrados de área para fazer o nosso negócio, com estacionamento, com tudo. Foi uma parceria muito bacana e assim que eu acho que muito feliz. E lógico, nesse período a gente tinha que sair desse imóvel para o prédio ser levantado. Quando a gente veio para esse imóvel aqui, antes de chegar no Márcio... Vamos lá. Quando a gente veio para esse imóvel aqui, a gente até, sem querer, a gente fala que o imóvel escolheu a gente. Não foi a gente que escolheu o imóvel, porque a gente precisava sair, né, do imóvel. E a gente olhava assim e falava, nossa, mas que imóvel tem a cara da esperança. Só que tinha gente morando aqui. A gente não ia tirar a pessoa que estava morando aqui. E era uma residência, né? Não era uma casa comercial, era uma residência. E engraçado que, assim, essa residência, o morador daqui foi amigo nosso, assim, de anos, e era um admirador nosso. Que sempre elogiou muito, uma pessoa também que trabalhou numa grande multinacional, e ele sempre, assim, ele adorava a nossa família. Essa pessoa já faleceu e o imóvel ficou para a família. Mas eu acho que a família também acabou adotando a gente. Então, quando a gente saiu com essa mudança toda, a gente acabou vindo para cá, pegando isso. A gente estava vendo em vários lugares, só que assim, nenhum batia no coração e falava, não, é esse daqui. Né? Você olhava e falava, não é isso aqui ainda, não é isso. Você tem que passar alguma coisa que seja de verdade. E aí o pessoal procurou a gente e falou, por que vocês não montam aqui? Ele falou, mas vocês estão dispostos a ir? Não, lógico, vamos fazer aqui. E aqui é um móvel conjugado, né? A gente ia pegar só um lado. E quando a gente começou a fazer aqui, o pessoal do outro imóvel que tinha 3 inquilinos, a proprietária procurou a gente e falou, mas por que vocês não pegam a gente? Não pega a casa inteira? Vai ficar super legal, né? Vocês vindo para cá. Era um imóvel, na verdade, cortado ao meio e espelhado. Exatamente. Você ia pegar um lado e a pessoa do outro lado te convidou. Que a gente achou assim, tem coisas que não dá para explicar, né? Parece que às vezes é Deus que está no comando mesmo. E aí você vê, as pessoas procuraram a gente para a gente resgatar, inclusive os nossos valores da matriz, que tem mais de 60 anos, que ela é o Bexiga. Quem entra aqui fala, nossa, essa aqui parece o Bexiguinha, até foi apelidado de Bexiguinha, né? O filho menor, porque assim, é muito parecido com o do Bexiga, e sem querer, porque até então a gente tinha respeitado que tinha morador aqui e eles acabaram procurando a gente. Então isso foi legal, você vê que tem coisas, como eu falei, que a gente não explica. Essa casa hoje, as pessoas vêm, engraçado como se sentem bem. Todos que entram aqui falam, nossa, mas aqui eu sinto... Vocês não vão mudar mais para frente não, né? Vocês têm que ficar aqui. O que a gente pensava em mudar, fazer para lá, hoje a gente já vem com outra proposta de manter aqui, não sair mais e fazer lá outra proposta também bem na frente. Então tem coisas que eu falo assim, eu acho que o destino vai colocando. O Márcio foi um que estava falando do forno. Nessa época, nessa mudança, a gente precisava fazer um forno para cá. E assim, imagina, né? Tudo que foi construído lá tem muito dedo dos nossos familiares, né? O meu avô, meu pai, eles que construíam, né? Os fornos, enfim.
as portas, toda a marcenaria, meu pai que fazia, a gente tinha uma marcenaria que a gente construía. Então, assim, muita coisa, a gente mesmo produzia e fazia lá. E aí a gente tudo falava... tem história, e você começa a entender o porquê que as pessoas olhavam para vocês e convidavam, né? Porque assim, é tudo muito... Tem muita verdade passada nisso. Não é simplesmente uma pizzaria que vende pizza. A dona da casa, quando ficou pronto isso daqui, porque a gente resgatou a casa, ela estava escondida. O piso original, tudo original, até o tijolo aqui, então tudo a gente resgatou. Lógico, lixou o piso, claro, trouxe a vida de novo, mas não trocou. Não tirou a essência. A dona da casa, quando veio aqui, começou a chorar, porque ela falou, meu, tá louco, vocês fizeram aqui, nunca eu ia conseguir fazer. E assim, a vizinhança começou a vir, porque é um resgate até para os moradores aqui que conheciam antigamente, falavam, traz um pouco aquela memória, né? Moinhos é um bairro tradicional, realmente, você tem esses moradores antigos que vinham e passavam aqui. Exatamente. Né? E aí do Márcio, assim, quando a gente estava fazendo essa mudança, a gente queria, dentro do processo da esperança de a gente melhorar tudo que a gente já fazia, a gente falou desde os processos das massas, atendimento, várias coisas. A gente queria melhorar e trazer essa verdade para o nosso cliente, trazer uma coisa mais raiz, mais artesanal. E logo já vou entrar também na cerveja que a gente produz aqui e na calabresa que a gente produz aqui também. Deixa eu deixar aqui acidentalmente a marca aqui na frente, sem querer. Mas a gente já vai entrar nisso aqui para finalizar do Márcio. Aí a gente falou, pô, a gente precisa de um forno que traga a raiz mesmo, assim, do DNA do napolitano. Meu avô fez aquele forno, a gente não pode trazer qualquer pessoa para fazer, a gente tem que fazer o forno. O forno com pessoas que acredita, que gosta do que fazem, que não só pelo valor da venda do comércio em si, mas as pessoas que acreditam, que gostam do que fazem. Porque nós somos assim e a gente acabou encontrando vocês aí. E nessa conversa, quando eu fui levar o Márcio lá, ele estava na pandemia ainda, a gente começou primeiro a conversar na mesa aqui, ele falou, qual que é a tua necessidade? Eu falei, Márcio, cara, a gente está num processo difícil, a gente está num processo de pandemia, foi muito duro para nós. Eu acho que foi o pior momento mesmo para nós, assim, né? Eu acho que para todos os comerciantes, mas... Sem dúvida. Mas imagina você fechar do dia para a noite teu comércio, não entrar mais ninguém, você tem que se virar, muitas pessoas tiveram que se adaptar. E o Márcio, naquele momento lá, ele falou, não, vou lá para te escutar. Isso eu já achei fenomenal. Falei, pô, não é mais um fornecedor que quer só vender, ele tá a fim de participar junto. E aí a gente, explicando para ele, ó, nós estamos assim, assado, né? Aí ele falou, pô, queria conhecer teu forno, né? A gente tava lá na 3 de maio, aí eu mostrei para ele e contei a história né, do forno que meu avô tinha feito, até tudo desgastado, a pedra lá. Chegou uma hora que ele não aguentou, começou a chorar, ele foi para um lado, né? Ele foi para um lado, eu fui para o outro. Aí os pizzaiolo que estavam lá, eles que estavam com lencinho botando a gente assim, né, dando uma força, né? E os caras que trabalham todo dia lá 40 anos, eles que estavam dando força. Porra, a gente falou, e realmente, porque tem história. Naquele momento eu vi que o Márcio, ele não viu um forno, ele viu toda uma história. Ele viu a história. Então ali, eu falei, como toca diferente as pessoas, né? Como é diferente, às vezes, o profissional que trabalha só por trabalhar pelo lado comercial, financeiro, lógico que é importante, mas assim, você tem um lado também de verdade, que você fala, cara, né, vamos acreditar naquilo. E assim, pra gente foi muito legal, assim, essa parceria, e até já aproveitando e agradecendo, porque assim, naquele momento tava difícil, né, e quando a gente falou com vocês, assim, pô, tá na hora vocês falaram, o que vocês precisam? Assim, eu não estava preocupado em questão financeira ou não no momento, mas assim, vamos te atender e vamos fazer um negócio acontecer. Né? Então foi uma empresa que acreditou na gente, falou assim, não, vamos, nesse momento, quando a gente quer estar junto, nem que facilite, enfim, mas foi parceiro. Isso não tem preço, né, cara? Porque você começa a olhar e fala assim, esses parceiros verdadeiros é o que você quer, que você começa a juntar para trabalhar. Porque são pessoas que agregam com você, não é pessoas que estão interessadas só olhando... são pessoas que agregam e que querem fazer um movimento, fortalecer de uma maneira geral. Então, assim, eu acho que a gente acaba selecionando, né? Por si só, o jeito que você acaba selecionando. A ordem natural das coisas, exato. Por isso que a gente fala, às vezes tem coisas que a gente não explica, fala, pô, mas por que as pessoas vêm procurar a gente? Por que é... E você vê, assim, a gente tem anos e anos no mercado, graças a Deus, você vê, faz um tempo que a gente assim, não sai muito em mídia e tal, mas as pessoas que vêm aqui, eu trabalho com fila todos os dias praticamente.
meu movimento aqui melhorou mais de 100% do que estava na outra. Que legal. Então, assim, por quê? A gente só está querendo fazer aquilo que a gente acredita. Como eu falei, vamos fazer uma coisa decente, produto bom, para vender para as pessoas. Não vão vender gato por lebre, a gente tem que vender de fato o que realmente o produto é. E realmente casou essa filosofia das duas empresas, que na verdade são das duas pessoas à frente Sim. das empresas, porque como você disse, né, ele viu uma verdade, ele viu uma história, e você também viu isso nele. Sim. Então, e ele transmitiu isso pra gente lá, pra equipe também, falou, olha, legal. gente, fui lá, tal, contou que chorou muito, que ficou muito emocionado e tal. Ele poderia simplesmente ter virado as costas e falado, não vou fazer porque agora, né, dentro da condição que a gente falou, pô, eu tô fechado aqui, a gente consegue conversar, e o que vocês conseguem ajudar? Lógico que o pessoal... Foi tudo pago, foi tudo acertado, Claro, mas foi de uma claro. maneira que eles ajudaram muito no sentido de para realizar, porque a gente Sim, estava num claro. momento de fluxo de caixa zerado. Não, né? e vocês não compraram um forno, vocês compraram 2. Sim, e assim, por quê? Porque parou tudo, né? Teoricamente, a gente tinha uma estrutura enorme. Então, para a gente manter essa estrutura, pagar seus colaboradores, manter todos assim, Só com um delivery. não fechava a conta, né? E assim, a gente sempre teve um movimento no salão muito forte. A gente tem o nosso delivery também forte, graças a Deus, mas o nosso salão sempre foi, final de semana sempre trabalhando com casa cheia. E a gente sabe, né? O ticket do salão é diferente, Sim. né? Tem vinho, e eu só sei que as tem pessoas cerveja. vem muito pelo entretenimento também, né? As pessoas virem, sentir o local, sentir, né? Falei, aqui tem história, acaba sentindo um pouco da história. Exato. E dentro desse resgate que eu tô falando para você de trazer, né, os produtos artesanais, trazer... Você vê, a gente começou a fazer a nossa cerveja, hoje é uma irmã minha que faz essa cerveja, que estuda há mais de 10 anos. Terceira aqui tá margem. com água, mas depois a gente vem tomar uma. Então, mas essa cerveja aqui a gente hoje tem nas nossas casas, né? E hoje a gente está começando também a desenvolver a nossa calabresa. A gente está em processo de introdução, de ajuste, mas hoje também é um cunhado meu que produz no interior. E a tendência é trazer vários outros embutidos também com produção própria. Então, o que isso traz de diferente? Você traz o teu DNA lá também. Você traz, né, a tua receita, o jeito que você consegue modificar coisas que talvez outras empresas não consigam, porque vão comprar de empresas que produzem em escala. E quando você é pequeno produtor, você ainda tem essa facilidade de ajustar. Então, assim, as coisas foram se encaixando. Né, a gente, de uma pandemia em 2020, que a gente chegou a pensar que tivesse tudo acabado, né, num momento de desespero, você fala, não, você vê como às vezes tem uma luz no fim do túnel e as coisas vão se encaixando, né? Sem dúvida, e hoje, graças a Deus, como eu falei, hoje a gente trabalha super bem, todos os dias eu trabalho aqui praticamente com um fila na porta. Então, assim, pra gente... Não, que a gente sabe que tá no caminho certo. Que continue assim por muitos anos. Alguma coisa tá certa, né? Pra coisa tá desse jeito. Você estava falando das histórias aqui, depois, né, a gente vai mostrar, você deve estar vendo aí alguns takes. As paredes aqui, muito quadro, contando a história, visitas famosas que tivemos. E coisas, assim, novas e antigas, né? A gente, assim... A nossa casa do Bexiga, ele fica muito perto dos teatros que tem lá. Então a gente sempre teve muita presença de artistas lá. Não que isso pra gente, né, assim, lógico, mas é sempre bom você receber. A gente trata todos os clientes iguais. Claro. Mas assim, é lógico que é bacana, as pessoas gostam de ver. A gente tinha um Paulo Outram, por exemplo, que ia toda sexta-feira lá. Que legal. Ele ia comer a marguerita ou eu comia a dialite e ele pedia a caipirinha dele lá, tinha que ser com a cachaça da casa. Que é outra coisa que a gente está trazendo de novo para casa, cachaça nossa. Que legal. Então, tudo isso é o que eu falei, você vai criando a tua identidade, que as pessoas vão se identificando com você. E aí, pô, dentro deles, outros artistas, Raul Cortez ia muito lá, vários, se for colocar das antigas, os novos também, Antônio Fagundes. Mas teve visita internacional também, né? A gente teve em 2017, teve a presença do Bocelli. O pessoal da equipe dele veio comer na Esperança, foi comentando lá onde podia comer uma boa pizza e indicaram a Esperança.
ele gostou tanto que eles acabaram fechando a semana inteira. Todos os dias eles terminavam o show e vinham aqui na Esperança comer. E no último dia eles separavam uma salinha para eles lá e eles... e no último dia, e eu todo nervoso, porque eu falei, pô, vou fazer uma pizza pro Bocelli. Como que será que é a pizza? Peraí, deixa eu abrir a massa aqui. O que eu procurei fazer? Eu falei, eu vou fazer a pizza mais fiel do que a gente sempre fez, né? Lógico, prestando atenção para que ela estivesse bem assada, bem executada, bem... Mas eu falei, vamos fazer aquilo que a gente sempre fez. E aí, lógico que tem aquela tensão. A hora que ele comeu, assim, ele disse que ele gostou tanto que aí, no dia seguinte eles pediram até para entregar, que estava no hotel. E acabou até criando uma certa amizade, porque ele voltou 2 dias, coisa que ele não faz. Todo mundo fala, ó, ele não sai, ele não vai, né? Ele fica no hotel, pede no hotel. E ele acabou vindo 2 noites para cá. Que legal. Inclusive, uma noite, ele trouxe o meu sobrinho toca sax. E aí foi muito bacana, porque juntou a nossa família com a dele. A gente, lógico, colocou numa sala reservada. Ele não veio com a esposa. Veio com a esposa, veio com a filha, que era pequenininha. Agora já está, né, um pouco mais, isso em 2017. Que legal. Que hoje já está cantando. E nas plataformas dá para ver ela já cantando super bem. E assim, o que me deixou mais feliz, porque assim, foi um feedback de um italiano que tá acostumado a comer pizza lá, comeu a nossa aqui no Brasil. Tá acostumado a comer, e não é acostumado a comer nas melhores casas da Itália, né? Gostou tanto, achou super leve, né? Uma coisa que e a gente voltou. Tanto que aí depois, no outro dia, ele queria depois comer uma sem glúten. Eu falei, nossa, ele comeu uma normal, agora ele quer uma sem glúten. E a gente tem aqui sem glúten. Mas eu falei, vamos fazer a sem glúten para ele. A gente também trabalha com farinha importada, sem glúten e tal. Legal, legal. E com as melhores marcas. Eu falei, vamos fazer uma pizza para ele bem. Também comeu, adorou. Então, assim, a gente só tem gratidão por receber essas pessoas. O próprio Tonino Lamborghini veio há 2 anos atrás, veio na nossa casa também, adorou. Que legal. Ele falou ainda que era a melhor pizza que ele tinha comido na vida dele. Lógico que não sei se foi para agradar, mas enfim. Mas tá valendo, ele falou, tá registrado. Tá ali, assim, deixa a gente muito satisfeito do nosso trabalho, né? Provando que a gente, eu acho que está no caminho certo. A gente não é lógico, ninguém quer ser melhor que ninguém. A gente conta um pouco a nossa história para vocês, do que realmente os fatos, o que aconteceram. E são pessoas que são pessoas reconhecidas mundialmente. É muito interessante esse feedback e as pessoas falando bem da sua casa. E vai além, Tito, ouvindo tudo isso, fica claro que vai além da pizza. Eu não tenho dúvida, eu já conheço, a pizza é excepcional. Mas vai além. Ele trouxe a família dele, estava sua família. Exatamente. Vocês, quando reformaram, vocês quiseram manter muitas coisas originais para transmitir essa história. Vocês têm raízes, né? Sim. E vocês fazem questão de mostrar essas raízes, de mostrar de onde veio, como veio. Quando você falou que você foi para a Itália e você foi querer entender os porquês, isso também tem muito a ver com a gente, né? O Márcio bate muito nessa tecla. Hoje você pergunta para o pessoal de forno, por que você faz assim? Ah, porque eu aprendi assim, porque eu fazia assim, porque é o meu pai, porque é o meu ex-patrão, porque é onde eu trabalhei. E o Márcio, quando ele foi aprender a fazer forno, ele foi entender os porquês, né? Para justamente você conseguir entender a essência do negócio. E aí, nós estamos no Brasil. Sim. A gente é a única empresa na América Latina que fabrica biscoito italiano. Ah, mas aqui tem a parte do solo da pedra com a lava do Vesúvio. Eu não tenho Vesúvio aqui no Brasil. O que eu faço? Mas se você parar para pensar, a história de vocês é um pouco, eu acho que conflita com a nossa no sentido que vocês também tiveram que pegar a matéria-prima aqui do Brasil e adaptar com a técnica de lá. Exatamente. Como a gente, há 64 anos atrás, também tinha a técnica de lá e tivemos que adaptar com os produtos daqui. Exato. Aí nasceu a pizza original da Esperança. Lógico que hoje você tem farinhas nacionais até de melhor qualidade, muito melhor do que se encontrava anos atrás. Sim. Então, mas a gente, com a ferramenta que a gente tinha na mão, você tinha que extrair o melhor. Então, assim, aquele negócio de forno, que nem eu falar, o forno, você tem que, às vezes, o bom pizzaiolo, ele vai saber assar no forno que ele tem. Independente de tiver problema ou não, ele vai ter que aprender. É lógico que hoje você tem facilidade, vai numa Forno Santo que você sabe que você não vai errar. Sim, mas, assim, o que eu quero dizer, o profissional, ele vai saber fazer em qualquer ocasião. Exato. O molho que ele tem,
se ele vê que não tá bom, ele vai saber corrigir, vai saber... Ele adapta, exato. Então, assim, tudo para extrair o quê? Um melhor produto. E é isso que a gente tenta sempre passar para a turma aqui, atualizar nesse sentido. E o mundo está em constante evolução, a gente não pode parar. Não é porque você faz há 60 anos que você tem que continuar fazendo igual. Você tem que fazer, lógico, igual, mas melhorando os seus processos. Para você extrair sempre o melhor do teu produto. E para voltar a falar dessa questão da verdade, né, de que tem muito mais por trás disso, uma prova é a seguinte: sua equipe. Sim. Tem equipe de 40 anos. Então, mas 50. Você tem um cara que está aqui há 40 anos? Tenho mais até. Tem mais. Mais isso, porque uma coisa assim, você fala, eu tenho um cara aqui que está aqui comigo há 20 anos. Legal, é só ele, ninguém mais aguentou você. Esse também é uma preocupação que a gente vai ter que renovar, né? Porque a turma toda já tá... Chega uma hora que eles não aguentam mais fisicamente. É claro. Lógico que a gente vai ter sempre o espaço aberto enquanto eles quiserem estar, enfim, mas chega uma hora que o corpo não aguenta mais. Claro, o Márcio conta quando ele foi lá ver o forno e ele, assim, emocionadíssimo, falando que ele conheceu, né, os pizzaiolo, como você disse, né, deram o lencinho para ele parar, para ele enxugar a lágrima, e ele falava assim, quanto tempo faz você trabalha? Ele falava, os anos, não lembro, 40 anos, sei lá, e falava assim, emocionado, eu aposentei, mas eles me deixaram continuar aqui. Isso é muito bacana, né? É a vontade ele não queria estar em outro lugar, a vida mas dele... Mas aqui a gente fala que é uma grande família, mas é de fato uma grande família mesmo, porque a minha família é bem típica napolitana, como eu falo, briga, junto, né? A gente mora junto, assim, era um prédio que tinha os apartamentos, mas era no mesmo endereço. Agora que a gente mudou nesse período de construção, a gente também está junto num outro imóvel que também, enfim, é nosso ali, que está a família toda. Então, assim, é engraçado como é bem aquela típica coisa de filme. Cara. Você fala para os outros, fala como que você fala, é amor e ódio o tempo todo, cara, mas é mal barato. Assim, na verdade, tem muito mais prós do que contra, né? Porque, principalmente quando a gente passa numa pandemia, a gente vê como é importante você ter a família do seu lado, né? Você ter um apoio e tal. E aqui a gente estende isso para os nossos colaboradores também. Eu acho que é legal você fazer isso aqui, uma extensão, né, e você escutar, você sabe o nome de cada um, você sabe a história de cada um, não simplesmente mais um número, né? Esse é um número, aquelas empresas que tem... aqui que já puxaram a tua orelha que você estava fazendo bagunça quando era criança. Fiz muita. Se for contar aí, fiz muita, mas enfim. Até eu jogava massinha no carro, era moleque com 7, 8 anos. Ia lá, roubava um pouquinho das massas, ficava na rua, quando os clientes saíam, eu, um amigo, jogava na cara dos clientes. Eu me lembro que uma vez o cara começou a seguir a gente de ré, que o cara ficou bravo, e a gente saindo correndo na rua, né, o cara voltando, e o cara, quem foi esse moleque? Quem foi esse moleque? Porque a gente jogou a massa bem na cara, né, é coisa de moleque, né, a gente não tem jeito, moleque. Já quase colocamos fogo na 3 de maio, ia fazer fogueirinha debaixo da cama, 4 anos, né, já fiquei pendurado pra fora da janela, tudo... Não. Enfim, bonzinho. Sobreviveu. A gente começa falando nessa coisa de história, né? Você sabe que outro dia eu estava pesquisando, né? E, como eu falei, passaram várias personalidades, desde presidentes, como artistas, um Juscelino Kubitschek, era o cara que frequentavam na casa, Jânio Quadro, e o Adoniran Barbosa era um típico morador do Bexiga. Ele morou no Bexiga, a vida dele era um apaixonado pelo Bexiga. E ele era um cliente que ia. Pena que nós não temos registro disso, mas era um frequentador. Que legal. E outro dia eu estava vendo uma música dele que está escrito assim, Receita de Pizza. Se você procurar no YouTube, você vai ver Receita de Pizza do Adoniran Barbosa, que é um samba que ele criou. Cara, ele começa a cantar essa música, a sensação, sem pretensão nenhuma, e também não tenho como comprovar isso, mas a sensação... eu comecei a ligar os fatos, tá? Pode ser que faça algum sentido. Um morador de anos lá, que não tinha outra pizzaria na época no Bexiga, e até hoje... E que frequentava. E ele começa a falar a receita do pizzaiolo, que aí o pizzaiolo de alicio de calabresa, que é uma pizzas que vendiam muito. E conta a história da receita e fala do pizzaiolo que cantava uma música... cantava uma música bonita no salão, tinha um piano, e tudo isso, meu avô cantava super bem, era, como eu falei, um barítono,
E não de carreira, mas assim, cantava informalmente. Mas tinha um piano no salão, onde se reunia e faziam as músicas. Ele escreveu isso daí na mesa. Cara, você sabe que eu falo, pena que assim, realmente não é uma coisa que dá-se para comprovar, mas assim, tudo leva a crer, até pela história que não tinha naquela época, com o registro do momento dele na pizzaria, onde conta assim, e muito característico do nosso trabalho, do que a gente fazia, e contando até desse piano dessa pessoa que saía para cantar na mesa, porque o meu avô, ele fazia as pizzas, ele era pizzaiolo, fornava, saía, botava na mesa e ia servir nas mesas. E quando ele servia, todo mundo falava que ele cantava super bem, ele saía cantando música napolitana. Imagina. Então aquilo lá virava uma atração, na verdade. E hoje o pessoal querendo fazer experiência e tal, ele era o showman. Ele vinha fazer a pizza, colocava na mesa, cantando música napolitana para todo mundo. Aí a pessoa comia, não conhecia ele deixava as bordas, né, os cornicione. Aí ele pegava a borda da mesa do cliente, dava aquela mordida e falava, questo si mangia, não se laxa, não se pode deixar... Isso você come. Que legal. Então, assim, as pessoas ficavam olhando pra cara dele assim, né? Tipo, mas era bem aquela originalidade do napolitano que não tá preocupado com o que você tá pensando dele. Ele fala, você vai aprender a comer pizza comigo. A pizza se come assim. Muito legal. Todas essas histórias hoje, engraçado é que assim, lá atrás eu não dava, assim, não que não dava valor, a gente era moleque, hoje você começa a olhar como isso faz um sentido tremendo, como tem importância e que não se pode perder. É porque é uma história muito bacana, muito legal, coisas que foram registradas e a gente, cada vez mais eu acho que tem que manter isso, principalmente para até os nossos filhos amanhã, os netos, porque história assim não pode, né, acaba virando patrimônio, você não pode deixar isso apagar, ou isso... Hoje vai surgindo tanta novidade, as pessoas vão esquecendo do que é o tradicional, do que realmente... Das pessoas que fizeram história. Se você pegar na Itália, as casas mais antigas são as mais valorizadas, que fizeram mais histórias para contar. Lógico que todos têm o seu espaço, mas nesse momento atual, onde a gente vive de internet, as pessoas querem saber só do recente. Esquece das histórias e da tradição. E eu acho que isso é uma coisa que eu tenho que resgatar, não eu, como a minha família toda, minhas irmãs, a gente que trabalha tudo junto aqui, de contar essa história para as pessoas saberem o que foi a esperança e o que é a esperança. De resgatar sempre isso, porque senão a pessoa que está sempre, que é o youtuber ou coisa, na verdade é que ela vai contando a história dela. Tudo muito raso. Muito raso. Exatamente. Você estava falando disso. Uma das empresas, a empresa que a gente mais admira de forno Napoli é a Cunto. A Cunto Napoli tá também na terceira, quarta geração, são desde 1800, sei lá quanto, são muitos anos, são mais de 100 anos fazendo forno. E ela, assim, isso vem muito do Márcio, a gente é contaminado por essa paixão, porque você tem fornos lá que rodam e sobem a chama e controlam os painéis. O Acunto não, o Acunto é lenha, tá lá. Lenha. Você tem gás? Tenho, mas é lenha. Exatamente. É aquele tanque de guerra feito para durar há anos, né? Há centenas de anos. Quando ninguém fazia, já fazia lá atrás. E tudo tem um porquê, né? Então é muito dessa questão da raiz. Não é raso. A gente não poderia estar olhando, nossa, mas aquele aperta o botão e sobe, faz não sei o quê. Quanto menos botão a gente... Então, mas eu acho que eu acho que vai ter uma tendência das pessoas resgatarem isso também, né? Porque assim, como você falou, senão tudo fica muito raso, tudo é muito efêmero, tudo muito rápido, a pessoa lança aqui, é que nem às vezes uma música, o cara lança daqui 1 mês, 2 meses, 3 histórias, depois já o pessoal não escuta mais. Agora, as grandes obras ficam, né? As grandes obras, você vê que você sempre está escutando aquela música que tem valor, que tem... Hoje, assim, não criticando, mas a gente vê os funk da vida. É tanto funk que surge, eu sei que a nova geração, eu tenho filho de 18 anos, que querem às vezes escutar, né, uma coisa dessa, então você fala, mas que porcaria, isso daí não pode tocar agora, que tá, daqui 2, 3 meses ninguém vai lembrar de um funk de 30 anos atrás. Não, imagina, daqui 2 meses ninguém mais lembra. Agora você pega que seja a nossa MPB, as músicas boas, né, grandes artistas, você vê que até hoje perduram. Eu acho que isso é um reflexo de tudo, tanto das casas também, quando você trabalha com verdade, as famílias que têm sua hora aqui de mais de 60 anos,
Então, tudo isso daí, as pessoas, né, eu acho que tem uma tendência também de resgatar esses valores. A gente não precisa criar nossa storytelling, a gente tem, né? É só pegar o álbum de fotografia da família que tem storytelling. A gente, como eu falei, a gente lançou esse livro aqui em 2018, quando a gente completou 60 anos. E aqui conta um pouco da história dos meus pais. Vamos abrir aí, tem umas... Não sei se... Aí... Ó, tem umas fotos... Não, tem... É melhor, eu acho que você abrir desse lado eu tô... Deixa eu ver aí. Ó, aqui, ó. É que eu não sei se vai dar pra ver, depois a gente coloca um... Vamos colocar aqui. Você tem algumas fotos, algumas imagens muito relevantes, muito legal. Isso faz parte, faz parte da história da pizza, faz parte da história da sua família, faz parte da história de São Paulo, faz parte da história brasileira isso. E esse aqui, ó, não sei se dá para pegar aqui também, ó, o forno, como que já tava bem acabadinho, o forno de 60 anos aí, ó, de tanta pizza que... e a gente usava nesse forno, porque o forno é grande, aqueles pó de serra, para poder dar aquela chama. O Márcio gravou isso, eu achei sensacional. Hoje não precisa mais. Não, porque, é outra tecnologia, mas... Exatamente, porque, imagino, lógico que vocês têm muito mais expertise de forno do que eu, mas eu imagino assim, um forno que trabalhou anos e anos e anos, ele já não tem aquele poder de devolução de calor como um forno mais novo, recente. Para você compensar esse calor, eram fornos grandes, de 1,5 metro de diâmetro interno. Então você tem que colocava esse pó de serra, que a gente chama fornalha, enfim, para fazer aquela chama e dar aquele turbo aquele start, assim, para a massa poder crescer. A gente usou anos isso. A gente, nos nossos fornos a gás, tem um botão chamado gratinar. O que faz esse botão? Você aperta e ele dá uma chama alta por alguns segundos. Era o que o seu pizzaiolo fazia com a pá, e pode sair e jogava e Exatamente. Às vezes você quer gratinar, finalizar uma pizza, você precisa de uma chama mais alta, você só quer dar uma aquecida no forno, como se colocasse um combustível ali naquele momento. Aquele momento, você quer só uma chama alta para gratinar, você quer só finalizar. E é uma barata que é muito rápido, assim, você vê, várias pessoas foram lá, e inclusive muitos profissionais, e muitos não tinham visto ninguém trabalhar com forno colocando o pó de serra. A gente ainda coloca na unidade Moema, mas, por exemplo, nos fornos de vocês eu não preciso mais colocar. Na unidade do Bexiga. Desculpa, na unidade do Bexiga. Porque ainda o forno também é um forno, de anos e anos. Lá a gente também utiliza ainda o pó de serra. Menos, né? A gente fez uma pequena reforma no forno, mas assim, menos, mas a gente utiliza. Aqui você vê, os fornos de vocês não precisam mais, porque ele mantém a outra tecnologia. É outra coisa, apesar de a gente fala tecnologia, parece um negócio mega avançado, aqui os fornos são a lenha, não são a gás, não tem botão gratinar. Sim, mas é o conhecimento, né? Quando eu falo tecnologia, é o conhecimento. Mas usar o material adequado para poder trazer aquele resultado. Exato. Então, pra gente, assim, tanto que quando a gente colocou aqui pra turma, eles falaram, cadê o pó de serra? Eu falei, não vai precisar mais. No início foi uma adaptação. Até a gente usa hoje o biscoito também, foi uma adaptação que a gente chegou a falar com vocês, mas você vê, tudo vai encaixando, eles vão pegando o jeito de trabalhar. O Márcio conta dos seus pizzaiolos com 30, 40 anos de profissão, animados, falando assim, a gente vai aprender um negócio novo, a gente vai aprender uma coisa nova, né? Porque tá sempre fazendo a mesma coisa. E isso também é fantástico, cara. A equipe sua tá de parabéns. Sempre tem, né, coisa para aprender. Por mais que você está anos e anos, às vezes o teu hábito de trabalhar é de uma maneira e às vezes tem um hábito que o cara tá acostumado a fazer de outra maneira e você fala, pô, por que eu não pensei desse jeito? E é justamente por isso que eu queria te falar e te parabenizar, porque assim, você nasceu dentro da pizzaria e a pizzaria já era um sucesso. Sim. E você não está. Você poderia falar muito bem, não, vou continuar fazendo o que estou fazendo aqui, tá tudo certo e vai dar bom, porque deu bom até agora. Mas você está a todo momento querendo melhorar, querendo buscar, querendo aprender, querendo entender. Cara, isso é fantástico, isso traduz no resultado que você tem hoje. Eu acho que assim, a gente tem obrigação, né, de buscar informação e trazer o que é melhor. Porque se a gente se acomoda também, a gente sabe que hoje, né, o mercado é competitivo, as pessoas vão adquirir mais conhecimento, por mais que você tenha, lógico, toda a tua história, você vai acabar ficando atrasado em relação aos outros.
Se você tem uma casa com um nome desse de anos, você tem a obrigação de buscar o que é melhor e estar pelo menos junto com os outros. Se você não estiver na frente, que você acompanhe o mercado. Eu não posso simplesmente ignorar isso e ficar para trás. Até em respeito aos meus pais e meus avós. Porque eles lá atrás, quando eles fundaram aqui, não tinha ninguém para falar para eles. Eles tiveram que se desdobrar e fazer o melhor. Então eles fizeram o melhor que eles tinham naquele momento. E eles foram buscar, enfim, já tinha informação, porque eram napolitanos, mesmo informação de lá, mas nunca se acomodaram. E assim, eu tenho hoje uma referência ao meu pai, que ele não só trabalhava, na verdade, com pizzaria, como ele mexia com obra também, porque meu avô, como eu falei lá atrás, era construtor. Tinha essa... Então meu pai chegou a construir vários assim, imóveis na época, né, fazia e vendia. Então, o que eu quero dizer com isso? No sentido da pessoa não se acomodar, a pessoa ir à luta, a pessoa levantar cedo, trabalhar e dormir tarde, mas a pessoa saber que no dia seguinte tem que levantar cedo porque você tem uma família para cuidar, você tem... Você tem uma história para honrar, né? Você tem, ao mesmo tempo que você tem toda a parte boa de ter nascido dentro da pizzaria, que já fazia sucesso, você tem hoje o desafio de levar o nome dessa pizzaria, né? E que eu me lembro, você falar nascido, lógico, eu criei praticamente dentro da cozinha, com os aromas, né, os cheiros assim, da minha avó cozinhando, porque no início era a família trabalhando, né? Lógico que tinha colaborador para ajudar, mas era meu pai no forno, era meu avô, era minha avó na cozinha, minha mãe também que ia para a cozinha, todos. Eu com 13 anos, meu pai fez eu começar a trabalhar dentro da cozinha, onde comecei lavando o prato. Até eu brinco, eu falo que eu tinha que estar aposentado já agora, pelos anos de... Por tempo de serviço já deu, né? Mas tinha aquele conceito que eu acho que é certo, de trabalhar desde cedo e dar o devido valor, né? A pessoa, quando não trabalha, não dá o valor realmente do que recebe. Então, assim, mesmo fazendo colégio, faculdade, enfim, tudo, eu sempre trabalhei dentro da cozinha. Eu falo que agora, recentemente, que eu estou mais folgado, que eu não estou mais tanto tempo lá. Eu não fico mais, hoje tem equipe, lógico, vou quando precisa, ajudo. Mas teve um período que... É um trabalho mais gerencial hoje, mais de coordenação. Hoje tem a família também, a gente consegue organizar com todo mundo. Então, a família cresceu, cada né? um de uma parte. Hoje, de repente, eu cuido, né, mais das pizzas. Eu tenho uma outra irmã que gosta da cozinha, cuida mais parte de massas, porque a gente tem massas também, a parte de cozinha. Tem uma outra que gosta mais da parte de marketing. Tem uma que faz cerveja, tem o claro que faz calabresa. Então, a gente também foi ajustando, né? Legal. Para que todos pudessem trabalhar em harmonia e trabalhar com prazer, em prol né? da casa. Então isso aí é gratificante, isso a família de certa forma junto ainda. Por isso que a casa tem tanta cara de uma familiar e que às vezes as pessoas não conseguem falar, mas o que tem? Às vezes é exatamente isso que você passa. Você passa para o teu cliente essa história, talvez essa vivência. Sem dúvida. É isso que, de uma forma indireta, né, que não tem explicação, mas você acaba passando isso. E seu tempo também agora tá mais corrido, né? Porque agora é programa de TV, tem umas coisas aí, Olha, né? eu vou te falar, dentro daquela aposentadoria que eu falei, também teve, já era para estar aposentado. Já era. Mas assim, eu na verdade, assim, já fiz lá atrás muito, hoje não faço tanto mais não, mas assim, mudou até a mídia, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar a gravação. Você vê, eu cheguei como formação rapidinho, eu fiz administração, primeiro, né, para trabalhar aqui, e depois de um tempo a cozinha me chamou, eu falei, cara, eu quero fazer gastronomia, eu fui estudar gastronomia. E aí eu comecei a aperfeiçoar em pizza e tal. Dentro disso surgiram alguns convites de televisão. Aí você viu que nos cursos de gastronomia ninguém tá nem aí para as pizzas. Não, aí no ano 2000 eu comecei a fazer um levantamento histórico assim, do ano 2000 a 2004 tinha um programa na Record que chamava Note a Note. E eu era um que apresentava quinzenalmente, fazia quadro de gastronomia lá. E eu tava puxando lá, falei, tinha um quadro meu que chamava Chefe Curioso, cara. Ah, é? Que eu ia legal. pra rua, conhecer as pessoas e ver as receitas. Aí fui pra Band, trabalhei muito tempo com a Claudete Troiano, apresentadora, que foi uma pessoa que sempre abraçou muita gente. Legal. Fiz o programa da Ana Maria Braga, o último lá da Record, depois fiz na Globo, alguns. Então, na época da TV, alguma coisa a gente chegou a fazer também no SBT, teve um projeto em 2008. Dali pra cá, depois eu falei assim, eu quis dar uma parada de 2010 pra cá, eu falei, não vou mais estar em TV. E hoje o movimento forte da internet. E que a gente fala, não, é importante a gente estar também na internet para contar a história. Porque aquilo que a gente estava falando agora, se a gente para de contar,
as novas gerações vão vindo e se perde uma coisa que é... Então, teve o meu momento, agora é do Wagner, o momento apresentador. Tá vendo, tá vendo. Não, mas eu acho que é importante, assim, brincando, eu acho que e cada vez mais a redes deixou muito mais democrático o espaço para que todos possam, né, aproveitar, possam se apresentar. Uma coisa que antigamente ou o cara estava na TV ou não estava, que era difícil. Hoje você dá acesso aos pequenos fácil, também, de poderem, a todos, não pequeno, médio, grande. Sim, você poder democratizou, né? Democratizou e ficou muito mais acessível. Né? Ao mesmo tempo, você tem sempre questionar e procurar um conteúdo, né? Porque ao mesmo tempo que você tem muito mais conteúdo, você tem muita qualidade discutível, por né? Isso que eu falo tem muita receita de pizza por aí que... Não, a pessoa, ela pode, lógico, a pessoa que tiver curiosidade, ela vai pegar numa internet e tal, mas se a pessoa quiser levar a sério, lógico que ela vai buscar órgãos ou empresas que façam o trabalho sério. Aí sim ela vai pesquisar uma empresa bacana para fazer um curso, para fazer, e tem hoje no Brasil vários. Legal. Mas o que eu acho que a internet serve como porta de entrada. Aquele que é o curioso fala, como que funciona isso daqui? O cara vai lá, vai pesquisar, fala, nossa, a pizza faz assim. Não me interessa, pô, dá para fazer. É uma porta de entrada para aquele conhecimento e dali ele vai buscar uma informação mais... Uma informação melhor. Ele vai começar a questionar e aí ele vai começar a entender os porquês. Através dos cursos. Né? Tudo, né? Por que você faz isso? Porque eu vi no vídeo. Não, eu faço isso por causa disso. Não é todo mundo que tem essa alegria, né? Essa sorte de nascer numa família já com um rumo tão traçado, com um sucesso. Como a gente disse, também tem o lado pesado disso, que é ter a responsabilidade de levar. Mas que dica que você daria para quem descobriu a sua paixão na pizza, está descobrindo essa paixão na gastronomia nesse mundo, mas não sabe para onde ir? Vê vídeo no YouTube, vê as coisas. O que esse cara deveria fazer para se adentrar e para se embranhar nesse mundo? Se o cara ele quer se tornar um profissional da área, primeiro ele tem que saber que ele vai trabalhar muito. Isso é importante. Sabe, porque às vezes as pessoas só olham o lado glamuroso da história, mas é um tipo de trabalho que demanda você estar presente full time. E não são todas as pessoas que estão dispostas a isso. Primeira coisa, ele tem que tomar essa consciência. Quero fazer, gosto. E a pessoa, lógico, vai ter que buscar as informações com profissionais que já estão há mais tempo no mercado. E hoje, tanto internet, lógico, tem hoje acessos, tem consultorias, tem mentorias, né? Tem vários tipos de mentores aí. Então, assim, e buscar informação. Sempre informação através da informação que for buscando, ele vai cair sempre na mão dos melhores profissionais e ali eu acho que cada passo que ele for dando vai abrindo um pouco mais a mente dele. E aí tem uns que param no meio do caminho que vê que não é aquilo e tem uns que continuam porque falam, não, é isso realmente que eu quero. Mas assim, se for continuar, saber que ele vai dedicar um tempo talvez maior para o comércio do que na casa dele, principalmente no início. No início você vai ter que realmente se tornar um pouco a tua empresa ali, como se fosse uma simbiose constante. E trabalho. E vai além da cozinha, né? Se o cara abrir o negócio dele, vai além da cozinha. Trabalho, estudar, é trabalho, é informação. Suor, é transpiração e inspiração. É um pouco dos dois, né? O tempo todo. Não adianta só inspirar e não ter transpiração, e só transpiração sem inspirar, sem ter conhecimento. É os dois, tem que ter o tempo todo. Muito bem, muito legal. Tito, queria te agradecer por essa conversa. Tem a pizza ainda, né? A gente vai fazer. Eu quero comer essa marguerita aí. Você sabe que a gente estava falando da história da memória afetiva. Eu lembro, como eu falei, eu sempre estive na cozinha desde pequeno. Né? Eu lembro da minha avó cozinhando, né? Mexendo nas panelas. E uma coisa que marcava muito é quando ela terminava de fazer o molho ao sugo. Às vezes pegava aquele pão italiano, cortava a fatia e colocava um molho ao sugo. E a gente comia na hora aquilo lá. Hoje o pessoal faz a montanara, né, que você faz a pizza. Então eu vou fazer, lógico, vai comer a marguerita também, mas a gente faz uma montanara com esse molho. Legal. Saindo na hora para você experimentar o nosso molho ao sugo, que é um molho também que vai mais de 4, 5 horas cozinhando para ele chegar no ponto. Legal. E a nossa pasteira de grano.
também depois no finalzinho. A nossa parceira também é única, hein? Só tem aqui. Vocês têm que experimentar a parceira. Eu vou passar bem daqui a pouco. Mas e o antes vinhozinho nosso, né? A gente tem o nosso vinho também, aí, Esperança. Então a gente é por um vinho nosso. Muito bom, muito bom. Antes da gente terminar, pessoal que quer te encontrar, Instagram, redes da Esperança, como é que o pessoal te acha? Esperança, ou pela internet é o www.pizzaria.com.br. Esse domínio é fantástico. Esse domínio é nosso, então pizzaria.com.br. Você vai cair na nossa página. A gente tem também no Instagram Pizzaria Esperança, tá? @Pizzaria Esperança. O meu pessoal, ele é @Tito Taralo com 2 L's. Tá, o meu apelido é Tito, meu nome é Francesco, para quem não conhece ainda, mas todo mundo conhece mais pelo apelido. Então é Tito Taralo com 2 L's. E eu acho que é isso, aí encontra a gente fácil aí. As casas, uma em Moema, onde a gente está, que é na Sabiá. A gente tem a unidade em Moema e tem a unidade, a matriz, que é na rua 13 de maio 1004 e Sabiá 773. 773. Tá, que é o endereço bem na frente da antiga Esperança. Tá em São Paulo, não pode perder. Mas venham conhecer aqui uma pizza com a gente, vai ser muito bem recebidos para os nossos colaboradores, pela equipe. A gente tem o prazer e satisfação em atender o nosso público. Muito bem, Tito. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, valeu. Vão comer. Tava pensando se eu peço uma mussarela ou uma calabresa. Mas por enquanto traz um chopes pra mim. O pizzaiolo de branco, a massa e a farinha. Soco, murro e bufetada na coitada da bolinha. Soco, murro e bufetada na coitada da bolinha. O pizzaiolo de branco, a massa e a farinha. Soco, murro e bufetada na coitada da bolinha. Soco, murro e bufetada na coitada da bolinha. Ela descansa esticada antes do forno de lenha. E depois de preparada, segue dura pra fogueira. De alite ou calabresa, ou do que você quiser. Mussarela, vinho tinto, companhia de mulher. Mas o chopes companheiro, com colarinho e gravata, o cantor napolitano.